diário. Eu tô correndo atrás de outros clãs que a gente tem que resolver o problema do Thiago. Eu descobri algumas coisas que aconteceu aí sobre por que essa cassação que me deixou um pouco triste. Eu cheguei a conversar aqui com o Carlos da Morgana. Isso aí a gente está tentando resolver diplomaticamente. Porque do mesmo jeito que eu conversei com eles pedindo isso, antes quando a gente saímos da Disconnect e remontamos a DSM, eu andei de TS em TS e conversei com o líder de cada clã e consegui coisas bacanas. A gente conseguiu um espaço de amizade. Eu falei, cara, você confia em mim que eu vou confiar em você. A gente não precisa ser amiguinho um lambendo o outro, mas vamos tentar esquecer certas histórias e vamos tentar pensar um pouco mais no futuro sem ter esse tipo de coisa. Até porque hoje meu clã, ninguém caça ele no meu clã. Justamente por causa disso, porque se eu tiver um problema com o Sony, se eu tiver um problema com você, Rogério, eu vou chegar em vocês e vou conversar pessoalmente com vocês. Tá entendendo? Falar, ô Rogério, o que tá acontecendo aí e tal? Aconteceu alguma coisa entre meus players? Espera aí rapidinho. Aconteceu alguma coisa entre meus players? Algo te ofendeu? Entendeu? É justamente isso que a gente está tentando fazer com a situação de Thiago. Só que ele é um cara gente fina. É um cara que vai ser muito... Vai jogar muito com a gente aí e tal. Vai ser um cara muito importante. E é isso aí, galera. É por isso que eu tô correndo atrás de outros clãs. Tá conversando com os outros clãs. Justamente para tentar acertar esse problema do Thiago. Porque pelo que eu vi, hoje, assim, entre os clãs, acredito que o segundo clã, o Thiago tem uma potência... Tenta sorte, Rogério. Tenta o Thiago sorte. tem uma potência... Isso. O Thiago tem uma potência hoje muito grande entre os players dele. Ele loga 15, 16 clãs, mas o clã dele tá metendo uma média de 135 mais. Outro clã que eu já vi jogando assim e me chamou a atenção dos meus olhos foi a LI. A LI tá jogando bonitinho e tem uns clãs muito ótimos, muito bom. Cara, na moral agora, eu sou da opinião, cara, que level não faz jogador. Que o que faz jogador é PS. É isso aí. Sim, eu nunca tive char level alto. Meu char level mais alto foi uma Saucer level 132. E assim, cara, sempre joguei bem. A gente da LI, a gente joga com média de 10, 12 players. A gente tem o Sony, o Car, mais um ou dois 150 jogando com a gente. A maioria level baixo aí, 110, 120 no máximo. Eu e, 110 cara, a gente mata muito. E a gente já derrubou a Tenta Sorte várias vezes. A gente já derrubou o WS. Então, sei lá, cara, eu sou da opinião que o que faz clã é PS, não um level. Não, a Eu gente acho não que a tinha gente tem que derrubado parar a AWS. A gente derrubou duas PTs da AWS que subiu. Eles voltaram as duas PTs e a gente limpou. Não foi Então. Eles são três PTs. Se eles fossem inteiras, cara, eu acho que eles ganhavam. Não, mas assim, o que eu quis falar é que é o seguinte: o Thiago, ele era da PT de Strike. O Thiago, ele joga muito no Strike. Porque o Thiago, ele não tem muita noção de def. Então, o Thiago, ele tem players bons. Level, eu não acredito também que influencia muito. Mas, em algumas situações, influencia. Como o quê? Não tem como comparar um char 135 com 110 na relação de tancar um soco. Hoje, um cara se leva 110 vai pegar 22k aí de HP, 23 com TG. Então, tá entendendo o ponto, Morgana? É só um exemplo, Manolo. Não vamos ser tão real, porque aí depende de cada classe também. E quanto de vídeo o cara tem. Mas é justamente isso que eu tô falando. Por exemplo, a LI tem players muito bons. Muitos bons. Só que já umas 3 vezes a gente já trombamos, vocês junto com a DSM, a gente com 3, 4, e a gente acabamos vitorioso no GVGs. E muitas vezes vocês trombaram a gente e acabaram vitoriosos. Espera aí, o que tá acontecendo? Tem player entrando e saindo? Não, é a situação que favorece algum clã. É aquela história da Def e do Strike. O Strike primeiro apanha, depois bate. A Def primeiro bate, depois apanha. Então, tipo assim, o que seria legal seria pegar, tipo, a LI e o Thiago. Não sei se imediato agora, mas a LI e a Tenta Sorte strikeando. Eu acho que vocês conseguiriam fazer um strike bonito. Ô Bruno, rapidinho, eu cheguei agora. Eu quero que você me fale. Boa noite, velho. Eu quero que você me fale o motivo da reunião, rapidinho. Não, é que assim, Sônia. Ontem a gente fizemos uma reunião que foi escrota.
Não chegamos ao ponto de nada, não conversamos sobre nada e ficamos mais de 2 horas. E hoje surgiu um assunto sobre a Ali, de eu estar querendo fazer a Ali para me fortificar pessoalmente. Tanto que quando eu cheguei para conversar com você, a primeira coisa que eu falei seria que meu clã nunca tá de castelo. Sim, eu lembro disso. E quando você sugeriu o 2.0, falando, pô, a gente pega 2.0 e tal, não sei o que, a gente levanta rápido. Então 2.0 é seu, você quer pra gente montar DF, depois a gente vai pro 1.0. Então, em momento nenhum, cara, eu falei, não, eu vou catar castelo e vocês tudo ficam defendendo pra mim. Em momento nenhum, eu falei algo Rapidinho, assim, cara. Não, você já tá entrando em detalhe. Rapidinho, voltando um pouco, eu vi que você tá falando aí do Thiago e do D3. Eu falei hoje com o D3 e a gente conversou, acho que umas 2 horas lá. A gente conversou bastante sobre isso. E assim, cara, ele tem bem claro pra mim que tanto ele quanto o Thiago, eles não vão participar dessa aliança, cara. Então, se você já tá pensando nisso, ele até falou pra mim exatamente as palavras que o Thiago falou. O Thiago disse que não gosta de você por motivo que você já sabe o que é, ele me contou as histórias. E disse que não vai participar dessa aliança de jeito nenhum, cara. Então eu não tô entendendo o motivo de você estar incluindo o Thiago nisso, sendo que ele já tá bem claro que não vai participar. Tanto ele quanto o D3. O D3 ainda tá no muro, só que é mais do que pra cima, entendeu? Porque assim, cara, essa história do fortificar eu mesmo surgiu pelo D3. E o D3 hoje estava conversando com a Nicole, a gente já tinha conversado com a Nicole já estava tudo certo. E hoje surgiu esses assuntos, e foram um assunto meio assim. O pessoal apareceu aqui no meu radical, Bruno, sobe Sara e tal. Isso tá errado, você quer se fortificar? Eu não gostei disso, porque veio até meu radical para me criticar e falar coisa que eu não falei. O D3, ele citou ontem que ele tem 4XT e que para recrutar Char, ele consegue colocar as 4XT 120 mais, mas isso ele não quer. Isso é mentira. Todo mundo sabe que é mentira, porque ninguém... todo mundo tem clã aqui há muito tempo e sabe que montar um clã com 56 players 120 mais é algo meio impossível. Sim. Então, cara, eu quero saber em relação ao Thiago, cara. Ele deixou claro que não vai participar. E aí? O Thiago, a gente já conversando com ele e eu já tô correndo até do lado dele com os outros clãs. Ô, Bruno, não é bem isso que eu tô sabendo, hein? Depois quero conversar com você. Eita, cara. E se montar de novo, esquece a aliança, ok? Sobre o que estava acontecendo com as cassações do que estava tendo no clã dele. Então a gente já está tentando até amenizar isso aí. Hoje, no período da tarde, a gente já teve uma conversa com o Bu, porque o Bu estava caçando ele para amenizar essa história. Então, não se preocupa em relação ao Thiago. Resumindo, cara, o Thiago vai participar ou não, cara? Não vai, eu já conversei com ele. Já conversei com ele, que não vai. Exatamente isso. Gente, desculpa eu me intrometer agora, rapidinho. Cadê o Thiago? Gente, essa reunião não tá levando a nada. Eu preciso tomar banho, eu cheguei do serviço agora, como eu acabei de dizer. Enfim, vocês resolvem tudo que tem pra resolver e depois vocês pedem pro Sony pra alguém me chamar, beleza? Beleza, mano, vai lá, obrigadão por ter aparecido aí. Abraço aí. Então, justamente é isso, Sônia. Hoje surgiu várias conversas aí que eu não gostei, de falando que a área é para propósito meu, sendo que eu falei de fortificar os clãs, e falei sobre vocês conseguirem fazer recrute fácil. Eu jamais citei meu clã falando, meu clã vai fazer recrute e tal, o clã vai catar castelo e tal. Então eu me senti ofendido com isso. E hoje chegaram aqui no meu radical e saíram fazendo perguntas, só que altamente se respondendo. Porque a todas as perguntas que faziam já estavam falando já e auto-respondendo. Então, tipo, é justamente isso para deixar claro, cara. Bruno, pode falar mesmo, que fui eu, pode falar, não tem problema não. Não foi só você. Vocês passaram a tarde toda com o D3 e o D3, ele citou... foi. Não, deixa eu terminar aqui rapidinho. Ontem o D3 citou negócio que tem que passar dentro do clã para conhecer... que ele não claro. é de... Eu não vou fazer aliança com total desconhecidos que eu não sei. O que eles vão fazer, o que eles fazem, o caráter deles. Eu não vou fazer aliança com gente que eu não sei de nada. Nicole, pelo amor de Deus, espera eu terminar de falar pra falar. Porque o assunto, quando a gente tenta chegar num assunto, vira outro, justamente por causa disso. Então espera terminar de falar e vamos tocar só sobre o assunto. Então, tipo assim, o que o D3 falou ontem? Que ele não tem interesse no clã forte,
que ele não joga pra isso, pra ter o clã forte. Se ele quisesse, ele já tinha um clã forte. E que ele não era a favor de ter clã forte. Que ele não queria fazer recrute. Se recrute, ele só recruta se for amigo dele. Isso que aconteceu ontem. Só que, assim, galera, tudo que eu falo pra vocês é o que acontece e a gente conversa. Então, tipo assim, se eu falar pra você que eu recruto só amigo meu, você não vai deixar meu com o chat aberto, recruto level tal, ativo o Zoe. Cara, é o seguinte, eu só tô indignado com o negócio. Até ontem eu fui embora, na minha cabeça, tanto eu quanto os meus membros, a 20 ideia. Sábado nós vamos jogar do jeito que a gente combinou. Aí agora, cara, você mesmo começou a reunião ontem falando que ia colocar os planos na mesa. Agora o Thiago, ele nem sabia dessa ideia, não estava a par dessa ideia. Ele não gosta de você. E essas coisas, cara, você não deixou claro pra gente. A gente ia à guerra sábado, eu tô aqui, eu avisei que eu ia em guerra, eu já dei o meu voto. Só que aí, o combinado era em nós 5 na guerra. Era isso, aprovação, pelo menos 3. Agora já tá mudando a situação. O Thiago disse que não vai, o D3 falou que não vai, a Nicole também tá meio assim. Tá mudando, cara. Como assim? Você não avisou nada disso, entendeu? É coisa que você não pode deixar passar. Ontem, não é que não avisei, é porque ontem a gente fizemos uma reunião e a reunião não deu em nada. Porque muito foi falado e nada foi explicado. Não foi possível falar ontem sobre reais objetivos. Ontem era quase 11 horas da noite, eu falando, galera, vamos falar um pouco sobre o início agora? Ontem a gente foi parar nas Torres Gêmeas. E assim, Sônia, quando eu fui conversar com você a primeira vez, eu consegui me explicar em 20 minutos. Depois eu fiquei só ouvindo vocês fazerem a pergunta e eu respondendo. Então foi um papo que fluiu. E ontem não teve isso, cara. Ontem saiu assunto que anda é suja, saiu assunto... Galera, vamos pensar no hoje. A gente tem que ver o hoje. É por isso que ontem não deu em nada. E tá todo esse rolinho aí, cara, de querendo falar que eu tô me fortificando, quero me fortificar, que eu tô pensando em mim. A Nicole, que até ontem tava entrando aí antes da reunião, tava tudo certo, eu tava fechado. Pera aí, rapidinho. Bruno, só pergunta, eu consegui falar alguma coisa ontem? Consegui falar alguma coisa ontem? Não, né? Eu não pude me defender ontem. Então, até ontem, a Nicole tava do meu lado, tava me apoiando, porque ela sabe que... Não estava não, Bruno. Você sabe que eu estava contra um monte de coisas. Não vem dizer que eu estava totalmente a favor, que eu não estava totalmente a favor, não. É tanto que você me chamou no meu clã pra falar, Bruno, todo mundo votou assim, a gente tá aí, tá? Sim, você foi lá no meu negócio votar. Aí eu botaram umas coisas nas mesas aqui, no conselho, que eu tenho um conselho, sabia? Não só sou eu. Conversamos, teve uma conversa, a gente refez algumas coisas. Até agora, poucas coisas do que você tá falando, tipo, por exemplo, Atenta à Sorte não vai participar. Outros clãs, tipo, até agora, pelo jeito, se for acontecer mesmo, só vai ser nós 3 aqui, né? Assim... Não, vai ser nós 3. Isso é o mínimo, é o máximo. Não tem como ser mais do que nós 3. Isso já tá comprovado. O mínimo é você e o Bruno, que eu vou cair fora se der merda. E eu já tô, tipo assim, não tem como fazer uma aliança em 2 dias até sábado, cara. Não tem como fazer isso. Assim, Nicole, você tá falando que vai dar merda sem nem ter antes tentado. O Sony, ele tá em dúvida, mas o Sony sabe que tem que primeiro tentar para depois falar. O Rogério ainda não se pronunciou, Sim. Ele perdeu a primeira reunião e pouco ficou entendido para ele. Deixa eu só puxar o Manolo aqui e eu vou conversar com vocês aqui. O Manolo saiu. Assim, galera, preciso sair, depois eu volto. Não, peraí, Sony, sai não. Sony saiu, tá aí, cá. Tô escutando assim. Então, galera, assim, ó. Muitos planos pro futuro não deram certo tentando resolver agora. Então já vou ser bem sincero. Eu não converso só com vocês, eu converso com vários clãs porque eu tenho amizade com os outros clãs. Não é nada em relação a Ali. Mas o que tentou ser em relação a Ali, alguns planos no futuro não deram certo. Só que para ter o futuro a gente tem que fazer o presente. Então, assim, a Nicole falou que estava com o Ali e as Ali estavam dando merda. Vendo a Nicole jogar, o que estava acontecendo é que ela estava com o Ali, mas as Ali dela era mais ou menos um ataca o outro, porque não é um jogo de Ali. Não, Bruno, você sabe por acaso de alguma coisa essas pequenas conversas? Não, então você não pode dizer, não. Porque eu tanto quanto você, eu também tenho um pacto de não agressão. Se fosse assim, eu teria com uns 10 na minha grade. Tá, continuando.
Quando ela catou o Quaden, eu entrei lá dentro do Quaden junto com a Drop Dead e só tava a ordem dos assassinos lá. Então é justamente isso que não pode, que não poderia acontecer da Ali. Não, assim, quando eu falo que tava só ela, assim, da Ali dela, porque só tava ela lá. A Drop Dead, a GDR, o Ultra tava lá dentro. Quando a gente pegou o Ruaden, Bruno, a gente tava sem aliança nenhuma. Depois que eu vim fechar a aliança com Matadores, e depois que a gente resolveu umas coisinhas aí, a gente não estava com aliança nenhuma. A gente tá indo sozinho. Só com a Matadores que a gente começou a ir com a Matadores agora por ajudar eles. Não vem falar merda, não. Eu, hein? Seu Mother Silas é da Eli? Não. Silas é meu. Deixa eu puxar ele aqui e vamos... Não deixa ele pra... Silas, volta pro RC. A gente tá em reunião. Parece um cachorro. Assim, ó. Então, continuando, a única vez que eu... né, Magno? Assim, ó. Mais grande do mundo. Então, galera, Peraí. Pode tirar o Magno, por favor? Magno? Exato. E o quê? Ele quer discutir, tá fugindo do assunto toda hora, eu não tô gostando disso. Magno, vou mudar o centro de sala aqui rapidão. Assim, então continuando. A única vez que eu vi a Nicole jogando com a área dela foi de um print que uns players meus me passou aí, chegaram a congelar, e que tava lá dentro era o Rogério. Então, a Matadores, o Rogério sabe muito bem disso. A Matadores, hoje solo, não tem condições de quebrar um castelo e segurar ele, né, Rogério? Exato. Eles estão começando, Bruno. Eles estão com a ideia de ir. Eles estão começando. Começando a pensar em ir. E nem você, calma, Nicole, calma. Eu tô justamente calma. isso. Eles estão começando. O Rogério sabe que hoje o clã dele precisa de uma Ali, né, Rogério? Pegar os players dele, no início de ouro, a jogar, tudo aí. A LI também não tem condições hoje de quebrar um castelo e segurar o castelo até o fim, simplesmente. Acontece de vez em quando não. A Ordem dos Assassinos também. E eu creio que a DSN também não. Agora a gente... Você falou que a gente não tem condições de pegar... Cara, a LI não tem nenhum jeito, quase nenhum jeito de segurar castelo, velho. Porque a gente não tem uma formação boa pra def. Ô, Bruno, a gente tem... A Ordem tem sim condições de pegar castelo. Porque se a gente não tivesse condições de pegar castelo, a gente não teria pegado sábado Astro e nem terça-feira Ruaden. Assim, Nicole, você tá sendo muito acelerada e você tá falando e não tá ouvindo. Vocês não tá gastando o castelo porque eu tô tentando falar. Do mesmo jeito que nenhum dos clãs aqui estão. Então justamente esse é o primeiro propósito da Oi. Acredito que o Rogério, que tá começando agora, ter o castelo com uma bandeira, vai facilitar muito para ele a vida. Porque o início é complicado, tem muito clã que fica um ano e 6 meses quando começa, sem conseguir catar um castelo. Isso é fato, isso acontece. Então isso ia beneficiar muito o Rogério. Até porque, o que eu falo assim, Nicole, hoje, montando o ADF com os players seu, tanto você quanto eu, a LI ou o próprio Rogério, 4 ou 5 players da DD entram com facilidade e conseguem derrubar o castelo. Um clã como a Fire Impact pegou a quantidade de players sábado, consegue entrar e derrubar o castelo. Então, na verdade, está saindo sorte nos dados para cada clã. Tá? Talvez sim, talvez não. Nunca é a certeza de a gente vai jogar Owen hoje e castelo é nosso. Não tem nada disso. Então, tipo, justamente esse é o primeiro propósito da aliança. No futuro a gente vai ver. Só que assim, a gente está começando agora. Clãs específicos não teremos. A proposta está feita e ninguém está apontando uma arma para ninguém para aceitar. Se a gente vai começar amanhã com 2 clãs, não tem problema. Terça-feira tem 3, 4. Se a gente vai começar amanhã com 4, não tem problema. A gente vai conseguir o 5º ainda no próximo AOI. Amanhã a ordem não vai com vocês, só para avisar. O que não vai Ordem Matadores. Só que é assim, cara. O início tem que ser imediato. Então, tipo, a gente tá meio correndo sem tempo, né? Bruno, você quer as coisas cedo demais, cara. Isso aí se faz. É coisa que se faz com tempo. Não é assim, bora fazer e vamos, todo mundo fazer. Olha, não corta ninguém falando. Chato isso. A gente não consegue expor a ideia e acaba perdendo. O Sony é um cara que é assim. Se você cortar ele perde o assunto. Ele se perde, o cara. Não é verdade, cara? Uhum.
O Sony, se você, tipo, se ele estiver falando, pô, hoje eu saí, fui almoçar, nossa, eu fui no restaurante, tinha uma comida tal, e você corta ele nem lembra mais o que ele comeu. Não faça isso, tá? Então, então assim, o início tem que ser imediato. Por quê? Porque a gente tem que acertar alguns pontos. Tipo, não dá pra discutir muita coisa agora, porque a gente tem que jogar pra ver o que vai acontecer. Que nem eu tô propondo o Castelo toda semana. A gente não sabe que clã vai nos atacar ou o que vai acontecer cada semana. Tá entendendo? Consegue entender, Rogério? Consegue entender, cara? Nicole? A gente não sabe o que vai acontecer durante a semana. Vai acontecer durante a 8. Então é justamente isso. A gente precisa iniciar para ir poder acertando os pontos. Novas pessoas vão querer vir, novos clãs vão querer vir, talvez alguns clãs queiram sair, mas a intenção é justamente essa. A gente vai ter que mesclar, fazer jogadas até acertar o ponto. Não adianta falar que amanhã a gente vai jogar Oi, 3 castelos é nosso. A gente pode jogar Oi amanhã, apanhar e não catar castelo. A gente pode jogar Oi amanhã e catar 2, 3 castelos. Então, tipo, é randômico ainda. Nenhum clã aqui tem condições de segurar um castelo sozinho. Enquanto isso não tiver, a gente não tiver clãs que tenha certeza de ir pegar, a gente não pode falar nada que vai dar certo ou vai dar errado. Tem que colocar na prática e ver quem quer mesmo. Aí a gente só vai ver com o tempo se vai conseguir se organizar. Se todo você não mundo tinha vai puxado ele pra baixo? Oi? E a questão Você não tinha ele pra baixo? O que você tá fazendo aqui de novo? Nicole, pode não me interromper, por favor? Pode ir pra baixo, por favor? Porque a reunião é entre nós. Eu faço parte da DSM. Pra deixar bem claro... Sim. Eu sou líder da DSM. O Magno, que é o líder do clã, tá, galera? Eu abdiquei isso aí quando eu voltei. O Magno é o líder do clã. Eu apenas estou correndo por fora. Se a gente vai fechar essa área, vamos fazer isso tudo, fechando a área e tudo, os contatos maiores que vocês terão, serão mais com o Magno. O Magno é o líder da DSM. Eu tô falando por ele, assim, com vocês, tudo, porque, tipo, por causa dos contatos que eu já tinha um pouco antes de parar. Mas quem é o líder da DSM é o Magno. Eu sou apenas o Recal por enquanto, tá? Só para deixar esse ponto claro aí. Então, mas continuando, eu preciso da aprovação dos clãs que vão jogar amanhã. E mais importante, deixa eu falar aqui com o Manolo rapidão. Mais importante de tudo é que quando acabar Oi, que todo mundo se reúna para conversar o que aconteceu na Oi, que ponto precisa melhorar, o que precisa ser mudado para isso acontecer. Somente com a prática, jogando junto, que a gente vai chegar à perfeição. Não existe 2 clãs hoje que falem, não, a gente vai fazer uma ali hoje, amanhã vamos jogar, vai ser lindo. Isso não existe. Já falei, agora no início, cada clã é uma peça. Nenhum clã é o clã que nós precisamos. É uma peça. Por quê? Porque a gente está começando. Então, clãs que não vão participar, outros chegarão no lugar. O início ainda. Justamente isso que a gente tem que aceitar. O Rogério fala, não, Bruno, tô com vocês. É um cara que fica, a gente arruma outro, junto ali, pá, vai montando essa área. A gente vai moldurando essa área. Não vai acontecer nunca falar, Rogério, você vai sair do clã porque você vai sair da área porque seu clã é mais fraco. Isso aí é o que nunca vai existir. Só que trocas de clãs, entrar um, sai outro, isso aí vai existir principalmente no início. Então não vão gostar, vão querer chegar em mim. O Rogério pode chegar em mim, Bruno, eu não gostei, eu tô afim de voltar a jogar só. Beleza, Rogério. Thiago, gostaria de falar com você um minutinho. Eu preciso falar com o Thiago. Thiago tá no TS? Quando ele entrar, você pode chamar ele pra mim, por favor? Isso sim. Ok, obrigado. Bom, eu queria saber esse negócio do Thiago e da DSM. DSM não, da Redmon. Como que fica isso? Porque assim, até agora eu não vi concretização do Thiago nem da Redmon. E se não tiver eles, como é que vai ser? É do jeito que eu acabei de falar. Tipo, o Thiago, a gente tem ali com o Thiago hoje. Jogou ano passado, eu tava com o Thiago. Só um minutinho. A gente jogamos Oi passado, a gente tava com o Thiago. Que tá acontecendo muita história por causa dessa Ali. E a Ali nem feita foi. Não tem nenhum de vocês na grade, vocês também não tem eu. O Magno, essa semana toda, foi falar com o Thiago várias vezes. Acho que conseguiu conversar uma vez só com ele, mas depois não conseguiu.
Só que o Thiago, eu já tô agilizando o lado dele, desse negócio das perseguições que ele tá tendo. Mas ainda não conseguimos falar com o Thiago. Só que o Thiago foi incluído porque ele é um cara que já tá jogando comigo. Só que eu não entendi. Oi, Magno, o que é? Eu não entendi por que surgiu esse papo do Thiago. É o Thiago que não gosta de você que falou? Ah, que os caras acabou de falar, nem eu tô sabendo dessa história, mas é bom que ele entra aí, a gente pode... Eu falei com ele e tal, e a gente já jogou 2 vezes com a aliança com ele. Do nada surgiu esse assunto que não gosta de você? Ô, Magno, vai né? lá, entra no TS do cara, traz o Thiago. Lá, eu tô no TS já. Eu já tô no TS na sala AFK. Eu falo com todo mundo lá, todo mundo me trata bem, de boa. Eu não entendi porque veio surgir esse assunto. É porque começou com essa história que surgiu hoje de eu estar querendo ser o foda, que eu quero mandar em todos os clãs, que eu quero me fortificar. Isso, cara, isso não existe. Manolo, deixa eu puxar o Manolo mandou pergunta. Eu tô intrigado com o Sony entrando aqui falando desse papo do Thiago, sendo que o Sony já era fortificado junto com a Ali. Se o Sony falou isso, como que eu vou poder concretizar alguma coisa, sendo que eu não tenho a confirmação do Thiago nem da Redmond? Então, Rogério, bem falado, cara. É porque a ideia de 5 clãs surgiu pela quantidade de clãs que apareceu. A ideia inicial que eu tinha em mente era 4 e eu fui conversar com os clãs. O Thiago foi incluído porque ele já estava jogando com a gente, tá entendendo? Mas com 3 clãs, 2 clãs, 3 clãs, já inicia. A questão, Rogério, é a gente iniciar para poder modelar futuramente. Consegue entender? Tipo, o Thiago pode chegar hoje aí, pode falar, olha, eu tô fora dessa área por enquanto e tal. E na terça-feira ele pode chegar, pô, Bruno, não, bota eu nessa área. A Nicole pode fazer isso, você pode fazer isso, o Sony pode fazer isso. A questão é que correu um assunto meu hoje aí, enquanto eu tava fora trabalhando, que foi muito chato, cara. Muito chato. É assim, Rogério, uma coisa que eu falo para meus players e vou deixar bem claro na área, é que assim, se você não tá gostando de algo, eu chego e fale. Se você não gostar de algo meu, pessoal, a mim, chegue e fale para mim primeiro. É o mais importante, até porque você pode chegar em mim e falar, Bruno, você é um bosta, eu não gostei do seu clã é lixo e tal, e a gente foi lá. Se você falar isso pra mim, cara, eu vou aceitar. Só que se você falar isso pra Nicole, eu não vou aceitar, cara. Aí eu vou ficar muito puto da vida, entendendo? É do mesmo jeito que você também queira que se acontecer alguma coisa, que alguém chegue em você e fale, né? Sim. É basicamente isso, cara. Eu não gostei da atitude que teve hoje. Eu não gostei. A Nicole tá um pouco brava, mas não surgiu dela, cara. Porque ontem a gente conversamos, tudo. Mesmo que ela negue isso agora, que tava tudo certo, porque ela me puxou no radical dela. Ontem eu tentei falar o seguinte, minha internet estava cortando muito. Eu queria fazer um monte de perguntas pra ti, sendo que ninguém respondia. Foi muito bonito isso. Então, é que tava muito acelerado, a gente foi cair num clã numa época que tinha 4 castelos. 1 minuto, eu já volto. Pera aí, é o Thiago Neto ali? Não, é membro do meu clã, deixa quieto. Entendi. Então justamente surgiu muita história aí com o meu nome que não foi legal. Porque o K é um cara da DLI que tá muito empolgado para querer fazer essa área. Isso dá para ver só pelas perguntas que ele faz. Ele faz pergunta querendo saber, pô, e a área vai começar quando? Perguntas tipo assim. Você, Rogério, pelo pouco que a gente conversou, você também parece ser um cara que tá interessado em área, só que tá com dúvida por causa de história. Tô mentindo? Eu já volto, desculpa. O Manolo também, ele tá querendo ser incluído nessa história aí. Então, tipo, a Ali vai beneficiar todo mundo. Isso aí a gente não tem dúvida. Se não der certo, a Ali quebra. Tudo tem que deixar bem claro, cara. E tem que ser tudo falado na frente de cada um, cara. Tudo tem que ser falado na frente de cada um. O Bruno, tá assim, cara. Eu tô exatamente de acordo com a Ali. O Sony, ele estaria de acordo com a Ali se os membros deles quiserem. Só que eu acho que os membros, a metade quer e a metade não quer. Só que só a metade que tá mesmo a fim de desenvolver o clã querem. Só que a outra parte, que são players, como o D3 falou, eles não querem ali, eles querem jogar para se divertir também. Eles acham que a Ali vai interferir em alguma coisa. Aqui que nem a Mandana falou pra mim lá, tá achando que
achou que a Ali seria pra gente ficar dentro de um castelo segurando. Então, tipo, não é isso que vai acontecer. Não é isso que a gente pretende. A intenção principal é fortalecer. Tô voltando agora, já tô trazendo alguns players aí que era antigamente. Vocês podem ver pela média do RC meu aí, a quantidade de players que tem on aí, né? Tipo, é justamente isso, cara. Eu quero que todos os clãs tenham essa chance de fortalecer. Só que o Ragnarok não é justo, cara. Infelizmente é um jogo que não é justo. Eu já voltei, vou comer. De pequenos não tem chance. Ô Bruno, eu fiquei curioso agora. Você tem muito membro assim online no Radical. Na WE, assim, eles entram assim também? Deve ter uma TT de 40 players mais ou menos, né? Assim, cara, a gente tem um probleminha muito sério. A grande maioria aqui são maior de idade. Então a gente pega uma quantidade de players muito elevada no sábado, mas na terça perde bastante players. Porque justamente terça-feira à noite é onde a noite é o horário que os players trabalham. Tipo, a gente pega na terça, assim, em média de 17, 19 players. No sábado, 33, 35, tá entendendo? Quase a metade. Cara, a Cyber, a ninguém também tem esse problema. A gente não tem esse problema porque a gente tem membro que joga